Pois não. É, na garagem, chama. Na garagem, é. Beleza, pesquisa aí, por favor. Se não achar, eu ajudo a achar aí. Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Na Garagem. E hoje, quem diria, chegou o dia do primeiro Fiat do canal. Hoje nós vamos fazer um Fiat Idea. Nós vamos no quadro aqui, né? Nem falei, tô tão empolgado que eu nem falei o nome do quadro. O quadro é Será que dá reforma? E nós vamos ver se este belíssimo Fiat Idea atrás de mim aqui é possível de reformar. Vamos lá, roda a vinheta. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna... É isso aí, meus amigos, chegou o dia de ter um Fiat no nosso canal. Até agora eu não tinha tido o prazer de fazer nenhum Fiat no Será que dá reforma? E agora, quem diria que começamos muito bem, começamos com o Fiat Idea, que é um carro que eu acho legal. É um carro, assim, eu gosto do Idea, é diferentão, cara, é incomum, eu gosto desses carros, não tão comuns assim. Então o Idea é muito legal. Esse aqui que a gente está vendo, se o emblema estiver correto, é um ELX 1.4. Motor 1.4 é bacana, ELX é legal e Idea é bacana. Então temos tudo aqui para ter um vídeo muitíssimo agradável. Esse Fiat Idea aqui eu vou dar uma volta em volta com calma e aí eu acho que vocês já vão conseguir ver algumas coisinhas que eu percebi enquanto eu estava preparando aqui para fazer o vídeo, porque como vocês bem sabem, eu paro aqui, tampo as placas do carro para não ter problema e tal, e faço o vídeo. Enquanto isso eu já vou avaliando, olhando o que é que eu vou ver no carro. Esse caso aqui, o Idea, vamos começar pelo mais evidente, vamos começar pela frente dele. Tem duas coisas que chamam muita atenção na frente dele. A primeira é que o emblema da Fiat ele está torto. A segunda é que se você olhar embaixo, você vai ver uma certa manchinha de óleo. Mas tudo bem, a manchinha de óleo a gente vai ignorar porque a gente não costuma se prender a parte de mecânica do carro. Agora, uma parte que é interessante aqui no carro é aqui, ó, tá faltando um acabamento. Eu sempre sou muito cuidadoso com questão de acabamento. Por quê? Porque os acabamentos, eles são caros e não são fáceis de achar para a maioria dos carros. Então eu sempre sou muito cuidadoso com isso. Os faróis estão amarelados, dá para ver? E tem uma quebradinha aqui do lado do farol, né? Isso aqui inviabiliza a lente. Eu não sei se esse farol permite a troca de lente. Por exemplo, eu tenho o meu Celtinha, permite a troca de lente. Dá pra ver, ó, alguma coisa aconteceu aqui, porque tem um desalinho no para-choque e aí o farol amarelado com uma quebradinha na ponta. O lado de cá, o farol tá um pouquinho amarelado, mas não tem nada quebrado, e isso é bom e tá alinhado, ou seja, se aconteceu alguma coisa, aconteceu do lado de lá, não posso afirmar. Estamos aqui, ó, com queimado clássico de tinta, olha só. Isso aqui é claramente um queimado de tinta que vai subindo para o teto. Então provavelmente o teto não dá para ver daqui porque ele é alto, mas provavelmente ele está com o mesmo queimado de tinta. O para-brisa é enorme e está em ótimas condições. Estou vendo aqui que os limpadores estão bem também. Ó, tem mesmo queimado do lado de cá. Provavelmente o capô também está com queimado. Só que não dá para pegar daqui, eu não estou pegando muito bem. Olha só, aqui ó, tem uma raladinha no retrovisor, mas perto do que a gente está acostumado a ver, que é não ter nem a capa do retrovisor, tá bom pra caramba. Trinco quebrado. Ok, vocês sabem que eu sou meio enjoado com o acabamento, mas o trinco aqui passa, por quê? Porque o puxador é coisa simples de achar. Em qualquer que seja o carro, dificilmente você vai ter problema. Aqui em cima, ó, tá faltando, tem o queimadinho também, tá faltando um acabamento. Não é o fim do mundo, mas é uma coisa a ser considerada também. Rodas e pneus parecem ok. Por sinal, a caixa de roda está muito limpa, muito íntegra. Isso é bem bacana, gostei disso também. Uma coisa um pouquinho chata, que aqui tem uma raladinha mínima. Só que infelizmente a raladinha mínima gera o mesmo esforço que a raladinha grande. Então isso é uma coisa chatinha, tipo, vou ter que consertar. Tô vendo aqui, ó, que a lanterna tá trincada. Lanterna a gente sabe que ela não substitui a lente. Você só substitui a lanterna inteira, então essa aqui teria que trocar. O logotipo tá zoado, mas também é coisa fácil de achar. A lanterna do lado de cá tá boa. Não tem mais nenhum problema na traseira. Olha só. Eu tô dando uma acelerada no vídeo, que a bateria da câmera tá acabando. Não sei se vai dar tempo de filmar tudo. A lateral aqui, ela tá boa. Exceto que se você for muito enjoadinho, você vai ver que tem um ondulado aqui na porta. Mas tirando isso, a lateral tá decente. Os pneus, o que eu falei, estão andáveis, mas eles não estão na categoria eu faria uma viagem com eles, de jeito nenhum. E agora, a pior parte do carro, que é o retrovisor do lado de cá, que está um tanto quanto detonado. Isso aqui precisaria de substituição total. Não sei quanto custa um retrovisor de Idea, mas não vou me preocupar. Eu não tenho como avaliar o interior. Você vai olhar aqui, ó.
Você vai ver meu reflexo aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Porque não dá pra filmar, tá com um filme extremo esse carro. Então, realmente eu não tenho como avaliar o interior dele e dizer se tá bom ou se tá ruim. Mas o interior sempre segue a externa do carro. Então, nesse caso aqui, como a externa do carro tá decente, o interior vai estar decente. Essa é uma lei que a gente segue. O interior desse carro não vai ter grandes problemas, assim como o carro não tem grandes problemas por fora. Eu tô olhando aqui que esse pneu provavelmente é um step, porque os outros 3 pneus são daquela medida ali, ó, e esse aqui é uma medida diferente. Então, ele provavelmente estava rodando no step. Tem a raladinha que eu mostrei ali, raladinha aqui, pintura. E o vídeo hoje vai ser mais curto, porque senão a bateria da câmera acaba e eu não consigo fazer a avaliação do carro. Mas já deu para ter uma ideia boa. Uma coisa também que eu senti falta aqui, ó, tem um acabamento que vai aqui, ó, que eu não vi, mas também não é fim de mundo, mas beleza. Agora eu já posso fazer a análise. Infelizmente, apesar de ser um carro bacana, um carro que eu tava finzão de fazer, o vídeo vai ser mais curto, porque senão a bateria acaba e já eras. Vamos avaliar. E esse Fiat Idea aqui, meu veredito é da reforma. Por que o Fiat Idea da reforma? Óbvio, pouca coisa para fazer, pouco acabamento para mexer. O acabamento do Idea, como qualquer coisa da Fiat, não é tão chato de achar. Então não tem grandes problemas. Tudo aqui você vai encontrar com relativa facilidade. Então não é problema. O carro não parece estar tão detonado. Sempre lembrando, a gente está partindo do princípio que esse carro tá bom de mecânica e tá bom de documento. Se não tiver bom de mecânica, não tiver bom de documento, é outra história. Mas nesse momento, do jeito que ele tá aqui, partindo do princípio que ele tá bom de mecânica e bom de documento, dava para pôr em pé. Esse carro dá para pôr em pé, e dá para pôr em pé e botar ele no valor de mercado dele. É um carro da Fiat, é um carro bom, motor Fiat, bom. É uma minivan, né, modelo minivan que o pessoal adora, que as pessoas adoram. É um Fiat Idea que eu acho um carro bom, embora o Idea Adventure seja mais legal que o Idea normal. E é um carro que dá reforma, simplesmente. Qual que é a máxima do nosso quadro aqui? Tipo, pousou um bicho no meu braço aqui. Qual que é a máxima do nosso quadro aqui? Você tem que ter condições de reformar o carro, botar ele em pé e vender por valor de mercado sem pagar para trabalhar. Esse carro é possível, mesmo tendo que substituir pneus, por exemplo, que estão um pouquinho zoados, mas as rodas estão legais. Outro detalhe bacana, ele está com 3 calotas, coisa rara. Coisa rara, o carro tá até com as rodas certas, quanto mais com as calotas. Então isso aqui é uma coisa bem diferente, assim. Olha lá, ó, as calotinhas. Então, vai ter que trocar o retrovisor do lado de cá, é a coisa mais cara que tem para trocar. O resto é só acabamentinho simples. Como provavelmente o interior tá bom, vai dar para aproveitar. A pintura desse carro é o mais complicado, mas eu reparei que a pintura desse carro permite retoques. Ou seja, eu posso fazer só esse paralama, ó, ele tem a divisa, tá vendo? Eu posso fazer só esse paralama, posso fazer só o teto, posso fazer só o capô e posso fazer só o outro paralama e as colunas aqui. Dá para fazer a parte da frente do carro. A parte da frente do carro vai ser pintada, a parte de trás não precisa. Aí você fala, pô cara, mas vai prestar um negócio desse? Vai, eu já fiz isso num Golf. Aquele Golf sapão, se você procurar ele no canal você vai achar. Eu pintei só alguns detalhes, eu pintei capô, paralama, porta-mala. Então dá sim, dá para ser feito só uma parte da pintura, o que já melhora muito a vida desse carro aqui. Aí você tem uns pequenos detalhes ali que dá para fazer também. Esse carro aqui eu reparei que ele é cor escura. E essa cor não é metálica, então provavelmente dá para fazer no PU, o que facilita mais ainda a vida. PU, além de ter um preço melhor para tinta, ainda é mais fácil de aplicar. Então esse carro aqui, ele tem boas chances de ser colocado em pé. Claro, estou partindo do princípio de que ele está bem de mecânica, essas coisas, sempre lembrando, né? Mas, baseado no que eu vi, esse carro aqui tem total viabilidade de voltar para a rua. E é isso aí, estou encerrando o vídeo de hoje. Hoje, finalmente, um carro deu reforma, hein? Fazia tempo, hein? Peguei vários carros aí que não davam reformas, mas a Fiat não decepcionou a gente. Tá aqui o belo Idea 1.4, que realmente dá reforma. Esse carro aqui, eu colocaria em pé. Se você acha que sim, ou acha que não, ou qualquer outra coisa, comenta aí nos comentários. Se gosta do Idea, ou se você não gosta, ou por que você gosta ou não gosta. E se você gostou muito do canal, não esquece de dar um like aí. Gostou bastante? Inscreva-se no canal, não esquece de marcar as notificações. Eu vou encerrar por hoje. Quiser bater um papo aí, cola aí nos bate-papo. Um grande abraço para todo mundo e fui! Esse carro foi legal, hein?